Diz assim o texto: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Vamos orar uma vez mais. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui nessa manhã com os meus irmãos. Ó Deus, podendo compartilhar a palavra do Senhor e um pouco daquilo que temos feito para a glória do Senhor. Deus querido, nosso pedido nesse momento é que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi escrita como resposta a uma série de dificuldades que a igreja estava vivendo. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, e você vai ler desde o capítulo 1, Paulo tratando de diversos problemas relacionados àquilo que a igreja estava vivendo, como problema de litígio, capítulo 5, como problema na área sexual, ou seja, problemas morais. Então, problemas de divisão, já no capítulo 1, Paulo começa falando sobre isso. E agora, no capítulo 9, Paulo vai defender o seu apostolado. Aquela igreja também, ou pelo menos alguns membros daquela igreja também duvidavam do seu apostolado, da sua vocação, do seu ofício, por assim dizer. E Paulo começa o capítulo 9 defendendo o seu apostolado. E durante todo o capítulo 9, você pode manter sua Bíblia aberta nesse capítulo, a gente vai ler outros versículos dele, até que ele chega no verso 23 e diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Inclusive defender o seu apostolado. Você imagina Paulo naquela altura do seu ministério, com já tantas igrejas implantadas, com tantas coisas que ele sofreu por causa do Evangelho, como açoites, como perseguição, enfim, uma série de coisas que a gente lê nas Escrituras, e agora Paulo tem que ouvir pessoas dizendo que, duvidando do seu ofício, duvidando do seu trabalho, duvidando da sua vocação, mas Paulo mesmo assim, eu imagino a frustração dele, imagino assim, o sentimento ruim que de repente poderia ter acontecido no seu coração, surgido no seu coração, mas mesmo assim ele deixa isso de lado e ele vai defender o seu apostolado, porque ele faz tudo por causa do Evangelho. Ele sabe que defender o seu apostolado naquele momento era uma coisa importante, e ele faz isso. Bom, que Evangelho? O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que o resgatou, o Evangelho que o transformou. A gente vai enfocar nessa manhã a questão do fazer. O texto diz: faço tudo isso por causa do Evangelho. Então, a gente vai trabalhar algumas coisas que Paulo fazia por causa do Evangelho. Fazer tem a ver com prática, com arregaçar as mãos e ir à luta. Mas, quando nós falamos em fazer, nesta manhã, nós não estamos querendo dizer que o ser não é importante. É apenas uma ênfase que vamos dar nessa manhã, porque o texto fala sobre fazer. Agora, o ser cristão e o influenciar pelo ser é fundamental. Na verdade, o ser e o fazer são interdependentes. Eu faço pelo Evangelho porque eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, e, consequentemente, eu faço pelo Evangelho. Então, uma coisa depende da outra. A gente não pode desvincular o ser do fazer algo para Deus. O ser de Deus, o ser de Cristo, e o fazer algo para Cristo e o fazer algo para Deus. Isso está interconectado, isso é interdependente. Então, quando nós enfatizamos nesta manhã o fazer pelo Evangelho, não quer dizer que o ser não seja importante. Seja o que o Evangelho diz para você ser. Sejamos aquilo que o Evangelho nos chama a ser, cristãos autênticos que vivem naturalmente pelo Evangelho. E isso, naturalmente, vai nos levar a fazer coisas pelo Evangelho. E Paulo diz aqui: faço tudo por causa do Evangelho. Tudo
você sabe que é tudo. Faço todas as coisas. O que estiver ao meu alcance para ser feito, eu faço, por causa do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que me resgatou, o Evangelho que me salvou. O Evangelho que me fez cair do cavalo e ter a minha vida transformada. E Paulo diz, para me tornar coparticipante dele. Então quero trabalhar nessa manhã, a partir desse versículo, com duas perguntas. Primeira, o que você faz por causa do Evangelho? Ou, o que nós fazemos por causa do Evangelho? Paulo diz que faz tudo por causa do Evangelho. O que você faz por causa do Evangelho? O que você faz por causa do Evangelho? Segundo, qual é a sua motivação? Qual é a nossa motivação para fazermos o que fazemos pelo Evangelho? Primeiro, o que você faz pelo Evangelho? Segundo, qual é a sua motivação para fazê-lo? O que eu faço pelo Evangelho? O que eu estou fazendo pelo Evangelho? Qual é a minha motivação para fazê-lo? Para fazer isso que eu estou fazendo pelo Evangelho. Paulo diz, faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. A gente vai ver no texto, no capítulo 9, algumas coisas que Paulo fazia e algumas motivações dele para fazer o que ele fazia. Amém, queridos? Estão comigo até aqui? Duas perguntas. O que eu faço por causa do Evangelho? Qual é a minha motivação para fazer isso? Vamos pensar sobre isso nessa manhã. O que faço pelo Evangelho? Primeira pergunta. Paulo fazia tudo. Isso incluía disposição para renunciar direitos. Vamos ao verso 1 do capítulo 9. Olha só o que diz esse texto. Paulo começa falando: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Ele faz uma série de perguntas retóricas, porque está justamente defendendo o seu apostolado. Verso 2, se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, ou Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana, ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Verso 10. Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é o templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo está aqui dizendo, nesses 14 primeiros versículos, ao defender o seu apostolado, que ele tinha direitos, como apóstolo que era. E não haveria problema nenhum ele requerer esses direitos, pois ele trabalhava com aquilo. Mas, quando ele atuou na igreja de Corinto, ele decidiu abrir mão dos seus direitos, por
vontade própria, por entender que era necessário, porque ele queria naquele momento, porque ele entendeu que aquilo seria bom para eles naquele momento. Enfim, ele abriu mão dos seus direitos. 3 direitos, especificamente, ele abriu mão, que a gente vê no texto. Primeiro direito que ele abriu mão, verso 4, não temos nós o direito de comer e beber? Paulo estava abrindo mão de comer e beber algumas coisas que ele entendia que podia comer e beber, em favor dos coríntios. Não temos nós o direito de comer e beber? Daí a gente pode imaginar uma série de comidas e bebidas que ele queria e podia comer e beber, e ele estava abrindo mão. A gente pode imaginar, mas fato é que ele estava abrindo mão. Ele também abriu mão do seu direito de levar uma esposa crente. Disso a gente conclui, portanto, que ele era solteiro, ou no mínimo viúvo. Porque ele diz no verso de número 5, não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como fazem os outros apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: olha, todos os outros apóstolos, os 12, e também os irmãos do Senhor, inclusive Tiago, Pedro, enfim, todos eles eram casados, mas Paulo diz: eu decidi continuar solteiro, eu decidi não ter uma esposa crente comigo, não porque eu não tinha esse direito, ou não porque eu não podia fazer isso, porque eu podia, mas eu decidi abrir mão disso para poder me dedicar mais dessa maneira. E terceira coisa, ele diz: eu abri mão do dinheiro que vocês deveriam me dar, me ofertar, o salário que vocês deveriam me dar, eu abri mão por esse tempo para poder não colocar impedimento nenhum em vocês, naquilo que vocês precisavam ouvir. Ele vai começar a falar isso, então, a partir do verso 6 até o verso 14. Irmãos, Paulo fazia tudo por causa do Evangelho, e isso incluía abrir mão dos seus direitos. E fala sério, fala a verdade, a gente tem muita dificuldade de abrir mão dos nossos direitos. A gente é o primeiro, muitas vezes, a requerer nossos direitos. Hoje em dia, haja vista o tanto de processo que existe, não é? Não que não deva haver processos, não que a gente não deva requerer em alguns momentos, ou até em vários momentos, nossos direitos. Mas você, quando é de alguma maneira lesado, mesmo que minimamente, você quer logo se alterar e de repente alterar a sua voz e levantar-se e olha, eu tenho meus direitos. Você vai no hospital e alguém te atende mal, você já quer levantar a sua voz. Eu também. Eu quero requerer meus direitos sempre. É quase como que um impulso. E às vezes a gente fica requerendo nossos direitos até com o nosso irmão. E Paulo teve que combater isso na igreja, porque ele falou contra o litígio, ou seja, irmão colocando o outro irmão na justiça. E aí Paulo chega a perguntar para eles: não tem ninguém entre vós que possa julgar? Vocês não podem conversar entre si e se acertarem? Nos capítulos anteriores, Paulo fala sobre isso. Então, essa é uma questão nossa. A gente quer requerer nossos direitos. Não há injustiça nisso. Mas muitas vezes, a gente ganha o outro em não requerer nossos direitos. A gente faz pontes com o outro, para alcançá-los pelo Evangelho. Essa era a ideia de Paulo ao abrir mão dos seus direitos. Eu vou fazer uma ponte com eles, para alcançá-los pelo Evangelho, porque tudo eu faço por causa do Evangelho. Então, se eu precisar ter um prejuízo aqui, para poder ganhar a pessoa aqui, eu vou fazer isso, porque eu tudo faço por causa do Evangelho. Isso é o que Paulo está dizendo que fazia aqui.
Meus irmãos, com isso não estou dizendo que ele sempre abriu mão dos seus direitos. Não, Paulo nem sempre abriu mão dos seus direitos. Por exemplo, Paulo, algumas vezes, não somente uma, algumas vezes, ele requereu o seu direito da cidadania romana que ele tinha, por exemplo. Na cidade de Filipos e também em Jerusalém, ele disse, opa, não faz isso comigo não, porque eu sou cidadão romano. O que ele está dizendo? Você não pode fazer isso comigo porque eu tenho direitos especiais, eu sou cidadão romano. Então, me trata de maneira diferente. Paulo requereu seus direitos em outros momentos. Na igreja de Corinto, ele não recebeu nada, mas de outras igrejas ele recebeu, financeiramente, que eu quero dizer. Em outras igrejas que ele trabalhou, ele recebeu salário, ele recebeu ofertas. Naquela igreja especificamente, ele não recebeu. Então, não é que Paulo sempre abria mão dos seus direitos, mas é que ele estava disposto a fazê-lo quando ele entendia ser necessário. Deu para entender a diferença? Ele estava disposto a fazê-lo quando ele entendia ser necessário por causa do Evangelho. Então, não é que a gente deva abrir mão de todos os nossos direitos, não é que a gente deva abrir mão de algo sempre, mas a gente deve ter disposição para fazê-lo quando a gente entender ser necessário, por causa do Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho merece. Sim ou não? O Evangelho merece. O Evangelho foi o Evangelho que nos alcançou, foi o Evangelho que nos resgatou, foi o Evangelho que nos tirou da nossa vã maneira de viver e nos transportou para o reino de Deus, foi o Evangelho que nos trouxe salvação, foi o Evangelho que nos trouxe nova vida, foi o Evangelho, é o Evangelho que nos leva ao céu, é o Evangelho merece. Então, por causa do Evangelho, a gente pode fazer. E Paulo estava disposto a fazer por causa do Evangelho. Segundo, por causa do Evangelho, Paulo também fazia um esforço metodológico. O que é isso, pastor? Vamos ler a partir do verso de número 19, do capítulo 9. Olha só o que diz o texto. Sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. O que Paulo estava dizendo é, eu me adaptei às diversas realidades, eu enfrentei diversas realidades diferentes e eu me adaptei a cada uma delas para poder ganhar as pessoas, porque o Evangelho merece. Eu fiz por causa do Evangelho. Então, quando eu falava com um judeu, eu me tornei como um judeu. Eu passei a me parecer um judeu para falar como um judeu. Quando eu fui falar com um escravo, eu me tornei como um escravo para falar com um escravo. Eu me adaptei às realidades que eu encontrei para alcançar as pessoas que eu estava falando. Eu fiz um esforço metodológico, ou seja, tem a ver com métodos, com estratégias. Eu me esforcei para me contextualizar a situação onde eu estava. Eu me esforcei ao máximo para que aquilo que eu estivesse falando a respeito do Evangelho alcançasse a pessoa que estava ouvindo. Eu não me importei tanto com tradição X ou Y. Eu procurei me adaptar ao que a realidade da pessoa. Eu não alterei o conteúdo do Evangelho, porque o conteúdo nós não alteramos. Mas eu me adaptei às realidades que eu enfrentava. Paulo fez um esforço metodológico. Exemplo,
Quando Paulo foi pregar em Atenas, a principal cidade grega daquela época, centro da filosofia, quando Paulo foi pregar em Atenas, no Areópago, Atos capítulo 15, ele começou a falar aquelas pessoas a partir do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Não, porque aquele povo era gentio, aquele povo não era judeu, aquele povo nem sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Mas aquele povo sabia de um Deus desconhecido. Então Paulo começou a pregar aquele povo falando a partir do Deus desconhecido. Mas quando Paulo ia nas sinagogas, ele começava a falar para os judeus a partir do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é fazer um esforço para alcançar o ouvinte. Então Paulo não tinha problema em colocar a roupa que o povo vestia para alcançar aquele povo. Paulo não se importava com a questão da circuncisão, mas ele disse para Timóteo: se circuncida, porque você vai trabalhar com os judeus. Então, para alcançar os judeus, é importante você ser circuncidado. E o Timóteo foi lá e foi circuncidado. Mas para Tito, que foi trabalhar com os gentios, Paulo não estava nem aí para a circuncisão. Fica do jeito que você está mesmo, Tito, não tem problema. Paulo queria alcançar o seu ouvinte. Ele fazia tudo por causa do Evangelho. Meus irmãos, isso exige capacitação do Espírito Santo, sensibilidade para entender o contexto, sensibilidade para entender o outro. Isso exige estudo. Isso exige estudo. Porque a gente tem que pregar o Evangelho para que o outro possa entender. Mas a gente não pode, jamais, em momento nenhum, jamais, a gente pode alterar o conteúdo do Evangelho. Então, isso exige esforço no estudo, para ter conhecimento da Escritura Sagrada, para não alterar o que está aqui escrito, e o que aqui é ensinado, mas ao mesmo tempo, falar de uma forma que o outro entenda, adaptar-se. Exige esforço. E Paulo fez, porque ele fazia tudo por causa do Evangelho. O Evangelho merece. Por isso, pastores, missionários, têm que estudar mesmo, tem que ralar mesmo. Gente que trabalha com Bíblia, para pregar a Bíblia diretamente, para ensinar a Bíblia, tem que ralar mesmo no estudo, tem que se esmerar mesmo nas Escrituras para poder compreender a Bíblia e poder passá-la de uma forma compreensível ao ouvinte. Conseguir falar tanto para o homem mais culto que exista, como também falar de uma forma clara para um analfabeto. Paulo fazia tudo por causa do Evangelho. Deixa eu seguir para a segunda pergunta. Esses dois pontos, o texto nos mostra sobre a primeira pergunta. O que você faz por causa do Evangelho? O que nós fazemos por causa do Evangelho? Eu disse aqui o que Paulo fazia. O que nós fazemos? O que você faz? Você não precisa fazer o que Paulo fazia. Você não precisa fazer o que eu faço. Você não precisa fazer o que seu vizinho da direita faz, mas você precisa fazer algo. Eu preciso fazer. Nós precisamos fazer por causa do Evangelho. Segunda pergunta: com que motivação a gente faz o que faz, ou com que motivação a gente deveria fazer? Com que motivação? Pelo menos 3 motivações eu vejo aqui, vou passar por elas rapidamente no texto. Pelo menos 3. Verso de número 16, Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar, se não pregar o Evangelho. Paulo entendia que este era um mandato, esta era uma ordem da parte de Deus. Ele tinha que fazer. Ele podia acordar de manhã muito indisposto, ele podia estar numa semana com má vontade,
Mas ele não conseguia não pregar, porque ele entendia, essa era uma obrigação. É como alguém que não gosta de ir para a universidade, mas ele se obriga a ir, porque ele sabe, eu preciso fazê-lo. E Paulo levantava de manhã, eu preciso pregar, porque eu preciso fazê-lo. É uma ordem da parte do meu Deus, é uma ordem da parte do meu Pai, é um mandato. Sobre mim me é imposta essa obrigação, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Primeira motivação de Paulo, era uma ordem de Deus. De fato, Deus deu essa ordem. Jesus disse, ide e fazei de todas as nações. Segunda motivação, Paulo tinha amor aos perdidos. Olha só o que diz o verso, finalzinho do verso 19 que nós já lemos, finalzinho do verso 22. Paulo diz que, sendo livre, se tornou escravo de todos para ganhar o maior número possível. Finalzinho do verso 22, para de todos os meios vir a salvar alguns. Ele estava de olho nos perdidos. Ele tinha amor pelos perdidos. Faço tudo por causa do Evangelho, porque eu quero ganhar o maior número possível de pessoas. Você sabe que esta é uma visão da nossa igreja? Ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo? É uma visão da nossa igreja. Está no site, inclusive. Ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Essa era a visão de Paulo também. Essa é a visão do Evangelho. É por isso que ele se esforçava, é por isso que ele trabalhava. É nisso que ele se dedicava. Porque ele amava os perdidos. Dentro de nós precisa queimar também isso. Meus irmãos, a gente teve oportunidade no último domingo, a gente estava voltando do Paraná, e São Paulo ficava bem no meio do caminho, e eu queria muito conhecer a Igreja da Paz, onde o pastor Abe Uber pastoreia, e ele então agora está em São Paulo, né, implantou uma igreja ali, está começando o trabalho, e São Paulo era no meio do caminho, e eu vi que eles tinham um culto 11h30 da manhã, e eu saí cedo então, a gente saiu cedo da onde a gente estava, e eles vão pegar o culto lá 11h30 da manhã no domingo, para a gente conhecer essa igreja. E fui conhecer, uma coisa incrível, o amor pelas pessoas. A gente chegou no local com GPS, porque a gente não sabia onde era, né? Chegamos com GPS, na porta da igreja já tinha alguém orientando o estacionamento. Estava garoando um pouco, algo típico de São Paulo, e estava lá uns 5, 6, com guarda-chuva na mão, todo colorido, identificado. A gente parou um pouco distante da entrada da igreja, o irmão foi até lá, pegou minha esposa, botou minha esposa debaixo da sombrinha, e também a mim, disse, não precisa, ele deu a sombrinha para nós dois, e foi atrás, pegando a garoa. Nos conduziu até a porta da igreja, na porta da igreja já tinha mais 2 pessoas com um sorriso, não sei aonde, com balinha na mão para nos dar. Quando a gente entrou dentro da igreja, mais uns 2, 3 foram nos abordar e conversar com a gente. A impressão que eu tive é que tinha mais obreiro naquela igreja do que membro. Foi a impressão que eu tive, falei com a Vera, parece que aqui tem mais obreiro do que membro, um monte de gente com um crachazinho, né? Amor pelas pessoas, vontade de alcançá-las. Eu fui conhecer e aprender, né? Aprendi, mais um pouco, porque já sabia que isso era importante. A gente se sente bem quando é bem acolhido, quando cuidam das pessoas que estão conosco. Isso é fazer tudo por causa do Evangelho. Tudo que você faz, receber bem a pessoa na igreja, lá no estacionamento, já começa quando a pessoa tem interesse. Terceira motivação, a recompensa. Paulo se motivava pela ordem de Deus, Paulo se motivava pelo amor que ele tinha aos perdidos, mas Paulo também se motivava ao perceber
que tinha recompensa. Fazer tudo por causa do Evangelho tinha recompensa. Verso de número 24, diz o seguinte, do capítulo 9: não sabeis que dentre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando de prêmio, de recompensa. Ele vai dizer no verso 25: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas, os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, recompensa, coroa. Ele diz: nós, porém, uma coroa que não se acaba. Paulo está dizendo: eu estou fazendo tudo por causa do Evangelho, eu estou me esforçando como um atleta, eu estou me esforçando como um esportista, trazendo a imagem do esportista grego, eu estou me dominando, fazendo tudo por causa desse Evangelho, porque eu sei, tem uma coroa para mim. Quando acabar a minha estrada aqui na terra, quando eu partir desse lugar, eu vou para um outro e tem uma recompensa grande. O pessoal que corre por aqui nos estádios, o pessoal que trabalha visando coisas desse mundo, eles recebem uma coroa desse mundo, mas eu estou olhando para uma coroa que não perece, é uma coroa invisível, é uma coroa celestial. É para ela que eu estou indo, é nela que eu estou mirando. Moisés também vai dizer isso, ou o autor de Hebreus vai dizer isso acerca de Moisés, em Hebreus capítulo 11, verso 25. Ele vai dizer a respeito de Moisés: Moisés manteve-se firme. Olha só, mais um. O 26. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, isso. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. No finalzinho do texto, porque ele contemplava a sua recompensa. Moisés ficou firme como vendo o invisível, porque ele contemplava a recompensa. Ele perseverou naquilo que ele fazia, porque ele contemplava a recompensa. Irmão, não tem problema você olhar para a recompensa. A recompensa celestial é a que a gente espera mesmo. Paulo estava dizendo no capítulo 9, eu vou receber uma coroa, eu vou receber uma recompensa, eu estou aguardando por ela, eu estou fazendo tudo por causa do Evangelho, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou abrindo mão de uma série de coisas, porque eu sei que a recompensa vai ser boa. Jesus, após a conversa com o jovem rico, os discípulos estavam com ele, e os discípulos ficam admirados, porque o jovem rico sai triste, ele não queria entregar tudo que tinha e dar aos pobres, porque ele tinha mais amor ao dinheiro, mas os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, e nós que largamos tudo e te seguimos, o que vai ser de nós? Jesus diz para eles: não há quem tenha largado pai, mãe, família e salários e bens e tudo mais por amor a mim, que não há de receber 100 vezes mais. Jesus está falando sobre recompensa. Irmãos queridos, há uma recompensa para cada um de nós que labuta na obra do Senhor. E a recompensa não é uma recompensa terrena, não é uma recompensa perecível, não é uma recompensa que a traça e a ferrugem consome, é uma recompensa celestial que ninguém pode tirar de nós. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se dedicar ao Senhor, vale a pena fazer tudo por causa do Evangelho. Vale a pena entregar a sua vida para servir a Deus, vale a pena se dedicar no seu dia a dia, vale a pena sofrer no seu trabalho, vale a pena sofrer na sua universidade, vale a pena receber chacota dos amigos, vale a pena, porque o Evangelho merece e a recompensa é boa. Glória a Deus por isso, irmão. O Evangelho merece, e a recompensa é boa. Talvez
Aqui mesmo na terra a gente já é recompensado. Aqui mesmo na terra. Mas não vamos nem falar disso. Se você só pensar na recompensa celestial, e é nisso que Paulo se motivava. E por isso, ele fazia tudo por causa do Evangelho. Esforçava o que precisava se esforçar. Dedicava o que precisava se dedicar. Abria mão do que precisava abrir mão. Fazia tudo por causa do Evangelho. O que eu e você temos feito por causa do Evangelho? Qual tem sido nossa motivação? Qual tem sido sua motivação? Qual deveria ser sua motivação? Reflita sobre isso. Você não deve fazer o que eu faço por causa do Evangelho. As motivações até precisavam ser as mesmas. Mas o fazer em si, você não deve fazer o mesmo que eu faço, não deve fazer o mesmo que Paulo faz. Se inspirar, sim, mas fazer em essência, especificamente, não exatamente. Você não deve fazer o que o outro faz. Em algum momento até poderia, mas não é uma obrigação. Mas algo você precisa fazer. Algo nós precisamos fazer. Paulo diz: faço tudo por causa do Evangelho, para tornar-me coparticipante dele. Termino, mais 2 minutos só. Para me tornar coparticipante dele. O que é ser coparticipante? É participar junto. Participar junto. Nós precisamos coparticipar, participar junto com Deus na obra. Na obra de Deus tem parte para todo mundo. Na obra de Deus tem parte para todas as pessoas. Você precisa fazer parte de alguma maneira. Você pode e deve encontrar o seu lugar. O reino é grande e tem uma parte para você. Abra seu coração, se disponha o que for preciso. Tenha em vista as recompensas. Tenha em vista a ordem e o amor. E participe com Deus desta obra. Paulo diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, para dele ser coparticipante, participar junto. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Participe. Faça parte de uma célula, seja líder de uma célula. Receba alguém bem no estacionamento, receba alguém bem dentro da igreja. Compartilhe com alguém na universidade. Abra sua casa. Dê carona para alguém, de repente. A última pessoa que eu ganhei para Jesus foi numa carona. Faz 1 mês e pouco. Que alegria, irmãos. Tem parte para todo mundo. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo. Vamos se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estar nessa manhã, na Tua igreja, junto dos meus irmãos. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós nos alegramos por poder fazer parte do Teu reino, da Tua noiva, da Tua igreja. Deus, lemos Tua palavra, e ela por si só penetra nossos corações. Tem poder para nos transformar. Nessa manhã eu oro pelos meus irmãos, a partir daquilo que nós lemos na Tua palavra, que sejamos, Deus, motivados, que sejamos animados, que cada um daqui saia, ó Deus, com seu coração de algum modo flamejante, tendo em vista a recompensa que nos está prometida, tendo em vista a recompensa que nos está designada. Ó Deus, motivados
pelo seu próprio mandamento, motivados pelo amor mesmo ao Senhor e também aos outros. Então, saiamos para fazer tudo pelo Evangelho, para estar disposto a qualquer coisa, para sermos participantes desta obra. De alguma maneira, são várias as maneiras, tantas formas que podemos participar. Ó Deus, o que nós te pedimos é, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos participar, Senhor. Queremos participar naquilo que nos cabe. A gente não tem que fazer o que o outro faz, mas a gente tem que fazer o que o Senhor nos chamou a fazer. E por isso nós te pedimos, fortalece-nos, fortalece cada um aqui, e que, ó Pai, cada um aqui possa encontrar o seu lugar, nesta obra grandiosa do Senhor, neste reino do Senhor que é grande, atuando onde está, a sua igreja, no seu círculo de relacionamento, com seus talentos, seus dons e recursos, com tudo, o que o Senhor quiser, ó Deus, possamos estar dispostos a fazer, porque entendemos que o Evangelho merece, esse Evangelho que nos resgatou, que nos salvou, que nos transformou, que nos transportou para o reino do seu amor, esse Evangelho poderoso. Por causa do Evangelho, e sabendo também que aquilo que nos aguarda, a recompensa, é boa demais, por ela ansiamos, por ela esperamos. Ó Deus, no nome de Jesus, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, conosco seja, e com todo o povo do Senhor reunido sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dá um abraço aí na pessoa ao seu lado. Vá em paz, no nome de Jesus.